Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Pode Se Mexer. Esse é um projeto que eu idealizei para a gente conversar um pouquinho sobre saúde, sobre exercício físico, sobre corrida, que eu tenho uma quedinha na corrida, e tudo isso de forma muito leve e principalmente descomplicada. A gente vai trazer muita informação, eu e os meus convidados, muita informação e muitas histórias, boas histórias aqui para contar para vocês. Nesse episódio, que é o primeiro, e que eu tô um pouquinho nervosa, eu confesso pra vocês, eu trouxe dois amigos muito queridos, mas eles não estão aqui porque eles são meus amigos. Também são dois profissionais super competentes que eu confio muito e me inspiram muito, que é a Amanda e o Kaká. A Amanda e Kaká, eles estão tocando um projeto que é a Semper, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre esse estúdio massa que vai abrir aqui em Recife. Mas a Amanda trabalha com reabilitação e Kaká trabalha com performance. E a gente vai explicar hoje, nesse episódio piloto, como essas duas esferas do treinamento se conectam. Eu não quero que eles se apresentem de maneira muito formal. Isso aí a gente coloca na descrição do vídeo, onde eles se formaram, o que eles fizeram de cursos. Eu queria que a Amanda e Kaká falassem como eles se apaixonaram aí pela reabilitação e pela performance, respectivamente. Por ordem alfabética, eu queria que a Amanda começasse. Pô, primeiramente, eu não podia deixar de agradecer, de verdade, pelo convite. Eu estou muito feliz de olhar para você aqui, dando um start nesse projeto que é incrível, Luísa. E eu admiro demais você também. É recíproca essa admiração e essa coragem de vir aqui falar e compartilhar não só um pouco da sua experiência profissional, mas da humildade de convidar pessoas para fazer o mesmo. Eu hoje trabalho com reabilitação, é um prazer trabalhar com reabilitação. E essa vontade surgiu do dia a dia. É muito comum a gente que trabalha em academia ver pessoas reclamando de algum tipo de desconforto. E aí lá atrás, ainda na minha época de estagiária, as pessoas reclamavam de alguns desconfortos e eu seguia uns padrões que a maioria até hoje ainda segue, que é de ajusta peso, ajusta amplitude e movimento, se não dá certo, troca esse exercício, tenta outro, não deu certo, troca de novo, ou seja, tentativa e erro. E isso me incomodava muito. Eu já dizia lá atrás, eu não quero ser essa profissional, eu quero saber o que eu estou fazendo e foi daí que surgiu a vontade de estudar a reabilitação. Eu fiz uma pós-graduação e nela tinha um módulo sobre reabilitação, mas, sinceramente falando, eu não me senti especialista em reabilitação quando eu concluí essa pós-graduação por ter apenas alguns módulos tratando sobre esse tema. E foi quando eu fiz o curso de uma profissional excelente, faço questão de dizer o nome dela aqui, Milena Dutra, foi onde os horizontes se abriram e o negócio começou a mudar de cena, porque quando eu comecei a colocar em prática o que ela nos passou, tudo isso baseado, obviamente, em evidência científica, afinal de contas, a gente não está aqui para experimentar na pessoa que confiou a sua saúde na gente, sobretudo quando se trata de lesão, quando se trata de dor. E colocando em prática esses conhecimentos, o resultado assim foi incrível. E é isso, continuo estudando e cada vez que eu estudo, eu me apaixono mais ainda por essa área, quando eu consigo entregar um resultado positivo. E que resultado é esse? A pessoa olha para mim e dizer: Amanda, eu não estou sentindo dor. Isso é impagável. Acho que na continuação aí do trabalho, muitas vezes, né, o aluno que chega para você, ele está querendo melhorar numa modalidade esportiva, ele está querendo não sentir dor para fazer algum esporte, ou simplesmente no dia a dia. E aí eu acho que entra a Kaká, que é um dos melhores profissionais que eu conheço. Assim Sem embaixo. bajulação. Oh. Sem bajulação. E principalmente nessa área de performance. E aí eu sei que você já fez muita coisa desde a época de estágio, que você já me contou, mas eu queria saber como foi que a performance Sim. te Antes pegou. de tudo, eu vou falar a mesma coisa que a Amanda, né? Pra mim, eu acho que eu tô tão nervoso quanto você. Mas eu tô Daqui tão a pouco a feliz gente quanto a relaxa. Amanda de estar aqui. A gente tá nesse primeiro episódio
autoajuda, né? Que eu acho que no final das contas a gente vai se ajudar aqui. E representando a Sempre. Total. Já já a gente vai falar do que vai ser a Semper e é incrível. Seja, quem é de Recife vai precisar conhecer a Semper, principalmente quem faz algum esporte, enfim. Daqui a pouco a gente vai contar mais sobre isso. Pode fazer um corte assim. Não sai daí, gente. Então, eu acho que o lance pra mim foi mais ou menos o que tu falou, de tipo, eu me permiti conhecer várias áreas de educação física, dentro da área de educação física. Então, quando hoje eu falo pra galera que eu já fui um professor de step, de pump, de jump, tudinho, eu já dei aula disso tudo. Eu sabia, e inclusive eu pagaria muito caro Não. pra ver Cacá dando uma aula de step. Bicho. Pagaria muito caro, porque Cacá é uma pessoa elegante. Eu não consigo visualizar Cacá dando uma aula de step. É. Pois é. E aí, assim, eu, quando fiz o meu primeiro curso na área de treinamento funcional, né? Foi, acho que 2010, 2009, que foi o curso do COL 360. E aí eu entrei na metodologia e eu vi como era a área de treinamento funcional. E tive a sorte também de estar próximo de pessoas que hoje são muito grandes na área de treinamento funcional aqui em Recife. Então, eu trabalhei na academia UIT, que era uma academia que tinha na Zona Norte. E aí eu via 2 profissionais trabalhando ali, que era a Siddhartha e era Claudinho, que hoje tem a RC2. E eu dizia, caramba, eu quero fazer isso. Eu quero entender como é que esses caras fazem. E aí fiz o curso do COL 360 com o Gabriel Luz, que, tipo, hoje eu sou muito feliz que eu me tornei muito próximo dessas pessoas que eu admiro desde lá atrás. E aí eu comecei a estudar e a implementar isso com os meus alunos de sala de musculação. E desde que eu comecei, eu via que a galera que fazia um treinamento normativo, um treinamento mais tradicional, me olhava assim de canto de olho e dizia, meu, o que esse cara tá fazendo no meio aqui da sala de musculação? Eu acho que até hoje isso ainda acontece um pouco. Acho que né? menos. Eu acho que Menos, com Eu acho que certeza, hoje está um menos. pouquinho mais disseminado. Mas em 2009, 2010 era bem estranho, vamos dizer assim. E aí eu via que os alunos também tinham uma resposta positiva com relação a sentir um pouco mais de disposição para fazer as tarefas do dia a dia. E também conseguiam ter mobilidade, conseguiam ter... não sentiam dores no dia a dia. E eu disse, pô, isso é uma coisa interessante. E eu fui afunilando um pouquinho mais quando fui fazendo a cada certificação uma especialização maior, seja numa ferramenta, então um curso voltado só para kettlebell, um curso voltado só para levantamento de peso. E fui vendo que tudo aquilo ali fazia parte do geral, que era o treinamento funcional, e que, na verdade, eu fui entendendo que o treinamento funcional poderia ser o treinamento, né? Hoje a gente vê que treinamento funcional é tipo o que você faz, que é efetivo para o seu dia a dia, é treinamento funcional, independente da ferramenta que você usa, do local onde você está treinando. E aí eu acho que é mais ou menos isso. Acho que o treinamento funcional ele expandiu essa coisa de você trabalhar mais capacidades físicas. Eu lembro de uma vez ter conversado com você, quando eu também comecei a estudar mais sobre o assunto, e você falou assim para mim, quando faz sentido, você não quer treinar de outro jeito. Uhum. Então, eu acho que quando o profissional ele tem contato com alguma dessa metodologia e entende isso, é impossível ele não usar com o aluno dele, porque, de fato, faz sentido ele fazer aquilo para, enfim, fazer com que a pessoa que está pagando, de alguma forma, evolua, né? Nesse aspecto físico. E a gente acaba vendo que o treinamento tradicional, de você trabalhar só os padrões de movimento básicos, eles já são o suficiente para a grande maioria da população. Então, eu vejo que hoje, muita coisa que eu fazia antes, eu olho hoje e faço algumas coisas, eu estava meio biruleibe das ideias. Mas o básico, que é o que a gente trabalha, a gente faz um exercício diferente, outro no dia a dia, mas o básico realmente é o que todo mundo precisa, né? Bem, eu acredito muito em profissionais
que incentivam o movimento na vida das pessoas e não criam barreiras. Eu tenho um pouco dessa experiência no universo da corrida, quando eu me deparo com um profissional que quer colocar muitas regras no movimento que é muito intuitivo, que é o correr. Eu recebi recentemente uma mensagem de uma moça que me segue, dizendo isso, que queria começar a correr, mas que via esse tipo de publicação aí pela internet e ela acabou achando que correr é uma coisa super complicada. A gente criar essas barreiras é um problema, principalmente num país que tem questões aí socioeconômicas com a prática de exercício físico e também culturais, né? Quando você não vive o exercício físico, é difícil você passar para seus filhos esse estilo de vida. Então, eu queria começar com a Amanda por um caminho que é das lesões, e aí naturalmente vai seguir ali para o assunto de Cacá. Quando uma pessoa ela quer começar o esporte, a gente sabe que o esporte ele atrai mais para a pessoa começar a fazer exercício do que uma sala de musculação, né? E algumas pessoas têm essa barreira de começar uma modalidade esportiva, porque eu vou replicar aqui frases que a gente escuta, né? Ah, não, eu não consigo, não dá para começar a correr porque o meu joelho é podre. Não, eu não consigo jogar beach tênis porque meu tornozelo não aguenta. E isso são coisas que criam barreiras numa população que precisa muito se exercitar. Então, tem duas questões aí, né? A pessoa que ela nem começa, que ela tá com medo de alguma lesão prévia, e a pessoa que tá fazendo, mas tem esses problemas com lesões. E aí, no primeiro caso, que é a pessoa que tem medo de começar, queria que tu começasse a falar mais um pouquinho sobre isso, Amanda. Eu acho que vale a pena a gente dar uma introduzida quando você traz o não colocar barreira para um indivíduo startar o movimento, introduzir o movimento em sua vida. Lembrando que a gente está num país onde, de acordo com o IBGE, quase 50% da população dos brasileiros são sedentários. E esse dado ele ainda fica mais alarmante quando a gente pega o público infanto-juvenil. Mais de 80% das crianças e adolescentes elas são sedentárias. Então, como podemos nós, como profissionais do movimento, criar tantas barreiras para alguém deixar de ser sedentário? Muito mais importante do que a gente burocratizar qual a melhor atividade, qual a atividade mais segura para o lesionado, para o que sente dor, ou para qualquer indivíduo, é reforçar que ser sedentário não deve ser uma opção. E abrindo um parêntese rapidinho, né? À vontade. A pessoa que ela vai para a modalidade pensando em qual é a modalidade que ela mais gosta e não qual ela vai se adaptar de acordo com as lesões, a facilidade que ela tem de aderir ao exercício é muito maior, porque ela já gosta de fazer aquilo. Sem dúvida. E com relação à lesão, a pessoa que sente algum tipo de desconforto, na verdade, e ainda não compreende se ela tem uma lesão ou se é um desconforto porque falta movimento na vida dessa pessoa. Então, é muito mais importante qualquer um entender que, e agora eu faço questão de olhar para a câmera, se você sente dor, em nenhum caso deve ser opção ser sedentário, não se movimentar. O repouso não é a solução na vida de ninguém. Então, basta procurar um profissional, e eu estou diante aqui de dois, e vocês estão diante de mim, que saiba o que está fazendo, que trabalhe com esse público, que estude essa área, porque tudo é questão de ajuste. E muitas vezes a dor ela não é sinal de que existe uma lesão existente. Às vezes é apenas disfunção, é apenas o corpo pedindo e gritando por socorro, pedindo movimento. E quando quando o aluno ele é acompanhado por um profissional que sabe ajustar, que leva em consideração uma avaliação física para identificar que possíveis disfunções são essas que podem estar trazendo dor para essa pessoa, acho que a coisa fica muito mais fácil. Não sei se eu respondi tua pergunta. Não, respondeu, com certeza. Eu só queria abrir mais um outro parêntese para quem ainda não é
para quem não faz exercício e não tá tão familiarizado com esse mundo do movimento, o que a Amanda estava falando, né, os sinais de dor pode ser o seu corpo pedindo Socorro. para se movimentar. É que é isso. Às vezes está doendo, não é porque você está fazendo a modalidade errada, ou porque... É porque você precisa se movimentar. Um corpo em movimento, ele sente menos dor. O que a gente precisa é adequar ali a quantidade de movimento que o seu corpo suporta nesse momento. Você pode aumentar a capacidade do seu corpo de se movimentar com mais volume, com mais intensidade, mas movimento tem que ter. Aumenta, né, progressivamente, mas é preciso começar em alguma... E entender, Luísa, quais são as disfunções que existem. Porque você falou do exemplo bem comum. Eu não posso praticar beach tênis, que está super em alta aqui em Recife, porque meu joelho é podre. Às vezes não é o joelho que é podre. Às vezes é o tornozelo daquela pessoa que está com déficit de mobilidade importante e está sobrecarregando uma estrutura que não tem lesão nenhuma. Então, quando a gente investiga, quando a gente avalia, quando a gente conhece quais são essas disfunções, o profissional atua em cima daquelas deficiências e entrega o que a pessoa, no final das contas, quer. Quer fazer o beach tênis e deixar de acreditar que esse joelho é podre. E aí tem o outro lado, que é aquela pessoa que já está fazendo exercício, né, que é apaixonado por uma modalidade, e aí ela coloca volume, 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 às vezes, sem o corpo estar preparado para aquele volume naquele momento, e aí ela também sente dor. Aí eu acho que entra Kaká, que é para dar mais capacidade para o corpo dessa pessoa e levar esse indivíduo à performance. Todo mundo que começa um esporte, se for um pouquinho competitivo, assim, que nem eu e a Amanda, ele vai querer melhorar, enfim, se for uma modalidade mais competitiva, ele vai querer ganhar algum campeonato, enfim. Se for o endurance, que é o esporte que eu pratico, a gente sempre está ali querendo melhorar os tempos, curtir o processo, mas é óbvio que a gente fica feliz quando a gente melhora os tempos. E aí eu acho que entra Kaká no que o treinamento funcional, vamos dizer assim, oferece de ferramenta, além desse treino tradicional de musculação que a gente conhece, para melhorar a performance do indivíduo no esporte que ele quer praticar. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar que a gente está falando de atletas amadores, né? Nós que praticamos uma atividade além de treinar força. E a gente tem que primeiro falar com os nossos clientes que todos somos seres biopsicossociais. Então, a gente é influenciado biologicamente pela sociedade e pela cabeça. Então, você pode estar no seu máximo de treino, você pode estar no seu máximo de frequência, mas se você teve um problema no trabalho, você teve um problema com, sei lá, sua família, você não vai render da mesma forma. E aquilo muitas vezes pode gerar um processo lesivo, porque a gente vai somatizar aquele problema de alguma maneira. Então, quando a gente fala com pessoas que estão treinando para um esporte de uma forma amadora, a gente tem que pensar que essa pessoa não está tendo a mesma assessoria interdisciplinar que um atleta de alto nível, que ele tem a disponibilidade dele um nutricionista, ele tem um personal trainer, ele tem uma pessoa só pensando na técnica do movimento, ele tem vários profissionais que vão dar esse suporte para ele. Então, o que é que ele pode fazer para melhorar dentro do esporte? Ele pode tentar, primeiro, buscar um bom profissional de educação física e respeitar o corpo dele, respeitar o limite e respeitar o processo. Porque, por mais que num dia ele esteja treinando muito bem, esteja dentro daquela planilha dele de treino, ele tem que entender que cada dia é um dia e que no treinamento funcional, por exemplo, às vezes você vai precisar de um dia de baixar um pouco a sobrecarga de treino e sempre estar manejando a periodização de acordo com o que você está preparado para fazer naquele dia. Vez ou outra mesmo você posta que vai fazer teu treino de corrida e você chegou lá na esteira e disse, hoje não vai. Hoje não vai. Não e aí rola, você mesmo faz essa adaptação. E aí, no processo de treino, enquanto você começa a treinar, você vai vendo, você vai sentindo o seu corpo. E o lance que tu falou, Amanda,
da dor, às vezes a pessoa não consegue identificar a dor, porque realmente ela não se movimenta, então quando ela começa a se movimentar, ela vai saber até identificar melhor aquela dor, vai ter um pouquinho mais de consciência corporal, vai dar feedbacks melhores para a gente, e a gente vai poder fazer uma intervenção mais assertiva, né? E eu acho que o profissional também tem um papel educador muito importante nisso, assim. Eu tento estimular essa independência nos meus alunos, de perceber o corpo, de não se sentir frustrado quando tem um treino ruim. Eu me sinto zero frustrada, porque eu sei muito respeitar o meu corpo. Tanto é que eu realmente não... Eu tô treinando, assim, e eu não me machuco. Eu não fico... Eu nunca fiquei uma semana sem treinar. Porque eu sei perder um treino para não perder a prova. E isso... E é essa mensagem que eu tento passar ali para os meus alunos. Enfim, de se conhecer, de saber colocar o pé no freio. O papel educador da gente também de ensinar aos nossos alunos quais são as coisas realmente importantes de se olhar. Você falou aí do sono, né? De estresse no trabalho. Então, quando uma pessoa ela se machuca, seja qual for a modalidade, eu vou acabar puxando o saco mais para a corrida, mas seja qual for a modalidade, quando a pessoa se machuca, ela vai pensar no tênis, né? Ela vai pensar... Normalmente o tênis é a primeira coisa que a pessoa pensa. Não, esse meu tênis tá... Vai pensar nas coisas mais fáceis dela resolver, dela conseguir resolver. Mas às vezes é isso, é o sono que não tá legal, é a alimentação que não tá... Enfim, que não tá dando conta. É o estresse no trabalho. Atletas amadores, eles têm uma vida de trabalho, de Tem a filhos. vida além do esporte. Além do esporte, né? O atleta profissional, ele vive do esporte. E eles se machucam. Pois é, o que eu falo direto para os meus alunos, que o treino do atleta de alta performance, ele não é um treino saudável. Porque você vê que são cargas de treino extenuantes para levar a pessoa no máximo de performance. Então, a gente vai colher daquele treino de alta performance um movimento ou outro, uma técnica ou outra que eles usam, mas nunca a gente vai buscar aquele percentual de carga, aquele percentual de volume de treino, né? Tem uma pesquisa bem interessante que eu vi, que os pesquisadores, eles chegaram para corredores e perguntaram o que é que eles achavam, né, que machucava. E, enfim, novamente eu vou repetir. O tênis foi muito, muito falado. Mas, na verdade, o que mais faz as pessoas se machucarem é ter lesões prévias e volume de treino. Então, o que a gente precisa é alinhar a capacidade e demanda. O que é que o meu corpo aguenta nesse momento? E aí colocar o volume de treino que a pessoa... a progressão segura de volume de treino. Isso eu estou falando, né, do esporte de endurance, mas a gente também pode transferir para outros esportes. A pessoa começou a treinar, enfim, não sei, tênis. Eu e a Amanda, a gente estava jogando tênis hoje. A Amanda entrou recentemente no tênis, eu estou indo só para brincar. E aí, vamos criar uma situação aqui. A Amanda, ela começou, se apaixonou pelo tênis, estava indo 2 vezes por semana, mas ela está curtindo tanto que ela passou aí 5. Isso é um aumento muito brusco do volume de treino para um corpo que não está adaptado àquela demanda de movimentos. Mesmo a Amanda sendo uma pessoa ativa, treinada, e com calma, é uma coisa que a gente precisa fazer para não expor o nosso corpo a se machucar. Porque é isso, quando a gente se empolga demais, a gente acaba se machucando e aí tem que parar. Não, eu trago um pouco do que você falou com relação ao volume excessivo de treino, mas eu trago um outro lado, assim, que esse atleta amador vivencia, que é não ter um trabalho paralelo àquele esporte que ele pratica. Às vezes não é excesso
de volume de treino, às vezes é falta de treino. E de que treino é esse que eu estou falando? É treinar as capacidades físicas para poder suportar a demanda daquele esporte. Então, a gente pode falar e trazer essas duas opções de caminho. É aquele atleta que aumenta excessivamente o volume daquele esporte que ele curte, que ele tanto gosta de fazer. E, por outro lado, tem aquele atleta que não gosta do esporte, pratica o esporte de forma relativamente moderada, mas não está atento ainda de que é preciso treinar as capacidades para que a vida útil dele naquele esporte seja longa. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, e eu estava falando de um aluno meu que, enfim, a gente estava conversando sobre esse trabalho de várias capacidades físicas no treino dele. E aí eu lembro dele ter falado assim... Eu penso que eu preciso fazer vários tipos de exercício. Ele não sabia nem dizer os termos técnicos, obviamente. Mas, assim, os exercícios... Eu vejo o treino de LeBron James e eu... Para quem não sabe, vou explicar. Porque minha produtora, Karina, ela disse para eu falar quem é. Cacá, por favor, apresente. LeBron James, para quem não conhece. Papai Lebrão, pô. Como assim? Papai Lebrão é o top 3 melhores jogadores de basquete do mundo. E ainda joga atualmente. 37, 38 anos. E meu aluno viu algum vídeo dele treinando. E ele pensou assim, não, eu tenho que fazer... Não o treino dele, mas um treino parecido. De trabalhar muitas coisas. Ele está à frente. Normalmente a gente precisa convencer o aluno de que aquele treino muito tradicionalzinho ali... Ou nada, porque tem gente que só quer fazer... o esporte e não fortalecer de nenhuma outra forma. Normalmente a gente tem que convencer, né, os alunos da importância desse trabalho, de muitas capacidades físicas. Fala um pouquinho, Cacá, por que tu acha que as pessoas têm esse bloqueio de expandir o treino? Às vezes eu acho que é só porque nunca fez, nunca experimentou. E aí vem de um treino mais tradicional. Às vezes olha de lado, quando a gente está fazendo exercício de mobilidade, faz chegar e fazer isso e tal, para quê? E aí quando começa a vivenciar e a entender, e é importante também a gente mostrar o porquê de fazer, né? Eu digo não a gente somente no face-to-face, né, só com um cliente de personal, mas os professores que trabalham em sala de musculação, os professores que trabalham na academia da cidade, e mostrar para a pessoa que está treinando o porquê dela fazer cada coisa, o que é que a gente está estimulando naquilo. Então, porque a gente vai fazer mobilidade, a gente vai querer, como você mesma fala nos nossos vídeos, na Semper, a gente quer abrir um pouquinho mais de espaço articular. Por que a gente vai fazer liberação miofascial? Porque você precisa melhorar o pH do músculo, você precisa hidratar um pouquinho mais o músculo. Porque a gente vai fazer a parte de aquecimento, mostrar o passo a passo até chegar na parte principal. Porque muitas vezes a pessoa tem, sei lá, 10 anos de treinabilidade, mas são 10 anos fazendo aquele treino que ela chega, vai para o primeiro exercício, faz uma série de aquecimento e começa o treino. E aí, às vezes está muito empolgado, cheio de pré-treino na cabeça, coloca muita carga, se lesiona. Acha que a lesão foi por conta daquele exercício, mas será que se ela não fizesse um preparo antes, será que ela não fizesse um trabalho de liberação, de mobilidade, estabilidade, ela não estaria melhor? Muitas vezes a galera negligencia coisas práticas, como fazer abdominal, e aí, será que fazendo um trabalho de core, de ativação do core, será que se a gente chegar e explicar para a pessoa que todos os movimentos partem do centro para as extremidades, então é importante que você tenha um core bem forte, e que o core não é só o abdômen, você tem que trabalhar seu assoalho pélvico, você tem que trabalhar os eretores do tronco, você tem que trabalhar a sua lombar. A sua lombar, ela está sustentando você enquanto você está sentado, enquanto você está se movimentando, quando você vai correr. Então, será que essa região central está forte? E aí a gente explicando isso no dia a dia, vai fazer com que essas pessoas comecem a entender que é importante fazer isso. E que é uma fração tão pequena do tempo dela, porque quando ela vai treinar, vamos dizer que ela tem 45 minutos para treinar, e se ela fizer 10, 15 minutinhos daquilo, o benefício é tão grande, sabe? É tão grande que ela se dedicar 45 minutos somente ao treino. E se você pensar na esfera de uma semana, o quanto que aquele tempo que ela está fazendo aquilo representa na semana dela, e o quanto que ela pode se beneficiar daquilo, sabe?
A gente até brinca, né? Se o aluno atrasar na aula, ele não vai pular a parte de preparação. De Ele forma vai alguma. fazer. Não existe a possibilidade de começar Não. o treino sem trabalhar essas Ele capacidades. se prepara e a gente taca a pau na parte de força. Vai ter que enxugar. E aí Ele sofre mais um pouquinho É. no treino. Me falem um pouco mais da Semper, enquanto filosofia. Caraca, meus olhos brilham quando falo essa palavra sempre. Porque realmente é um sonho compartilhado por mim e por Cacá. Ainda não saiu, mas a gente espera muito que saia esse ano. E a Semper Deixa é eu um só abrir um presente. parêntese, Amanda. Não saiu hoje, que é dia 15 de setembro. Pode ser que a pessoa esteja assistindo ou ouvindo. De 2023. Então, se você está ouvindo ou assistindo, um pouquinho mais pra frente, entra lá nas redes sociais da Semper, porque pode ser que já esteja rolando. Tem que estar rolando. Eu acredito que a Semper vai ser um presente que Recife vai ganhar. Porque você concentrar num único espaço profissionais da educação física que trabalham na área de reabilitação e desempenho é ímpar. O fisioterapeuta e médico ortopedista que vivencia essa pessoa que tem dor e lesão existente, ter um espaço em que confie, mandar o seu cliente para dar continuidade ao trabalho iniciado por eles, é sensacional. Eu, como profissional da área de reabilitação, usando o exercício físico como principal ferramenta nesse trabalho, poder, dentro desse mesmo espaço, ter um profissional como o Cacá e alguns outros que vão estar lá com a gente para dar continuidade ao trabalho que eu também comecei, é de me encher o coração, de verdade. Acho que a reabilitação e a performance, elas estão ali na mesma estrada, né? Então, é muito legal a ideia de Cacá e Amanda da pessoa fazer todo esse processo dentro de um mesmo ambiente. E dos profissionais que essa pessoa vai passar ali estarem conversando entre si para a melhor reabilitação e performance dessa pessoa, né? É o lance de você, desculpa te cortar, mas é o lance de você cortar o telefone sem fio. Todos os profissionais vão estar no mesmo ambiente, então você vai estar se comunicando. A gente quer que o espaço seja um espaço para outros profissionais estarem lá dentro, porque a gente está pensando em cada detalhe, lembrando de tudo que a gente percorreu nas nossas jornadas profissionais e o que é que a gente sentia necessidade. Eu trabalhei numa academia que eu queria que tivesse esse tipo de ambiente, eu queria que tivesse esse tipo de abordagem, queria que tivesse uma comunicação melhor. Então, tudo que a gente está fazendo é pensando não só nos nossos clientes, mas nos profissionais, porque a gente às vezes sofre um pouquinho, né, no dia a dia da gente. E o cliente se sentir bem e o profissional também vai ser massa, porque eu acho que às vezes falta isso, falta a gente ter um ambiente que todo mundo converse a mesma língua. Passei e converse a mesma língua, é exatamente isso. E eu acho que essa proposta da gente diz muita coisa sobre o exercício físico em si, porque a gente está tratando de reabilitação e desempenho e a gente usa o exercício físico como principal ferramenta. Então, mais uma vez, para quem sente dor ou para quem não sente dor, o exercício sempre vai ser a melhor opção. E um lance importante, que o ambiente seja um ambiente para a galera que não treina, porque muitas vezes a gente trabalha em lugares que não são convidativos para essas pessoas que não estão se movimentando. Nos próximos episódios aí eu tenho um convidado que vai falar muito sobre isso, né? Sobre os fatores que facilitam a aderência ao exercício. E ambiente, com certeza, é um fator fundamental. Quando você não se sente bem no lugar, sinceramente, né? Você tá lá, trabalhou o dia inteiro. E aí você chega em casa e você pensa em ir num lugar onde você não se sente bem, que tá
meio insalubre, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, quando você pensa que você vai chegar num ambiente que é massa, que a energia é boa, que os profissionais são super competentes, que você vai se sentir acolhido, que você vai interagir com outras pessoas, com certeza é muito mais fácil dessa pessoa sair de casa, dessa pessoa acordar mais cedo. Sim, fazer os esforços para chegar lá, né? Acordar mais cedo. Peraí, deixa eu explicar, porque Kaká faz muito bullying comigo, porque eu acordo cedo. Eu acordo muito cedo para dar aula. Acordar cedo, eu e a Amanda acorda, né? Tu dá o tapa no galo pra ele cantar. No caso, é isso. Porque eu dou aula muito cedo e aí quando chega o final de semana, eu saio para correr muito cedo. De noite ainda. Mas, ó, a justificativa é a seguinte. Recife é muito quente. Não tem como sair mais tarde. Então, assim, eu prefiro sair cedinho, correr com a galera. Ó, fator grupo, né? Atualmente, eu tô correndo com a galera da Unic. E eles saem, normalmente, 5h30, 5h20 da manhã. E aí, muito mais fácil. Mesmo que eu tenha que acordar muito cedo, é muito mais fácil ir com a galera, encontrar a galera e correr com a galera, do que, enfim, deixar para mais tarde e correr no calor e sozinha. Então, eu tenho certeza absoluta que a Semper vai ser tipo isso. O lugar onde as pessoas se sintam bem em fazer exercício físico. Até o lance também da galera, né? De ter um treino, a modalidade também de treinar em comunhão com outras pessoas. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa da área da ginástica, né? Apesar de ser de treinamento. Não dá para visualizar. Apesar de ser treinamento funcional, quando a gente vai setorizar no ambiente de academia, eu faço parte da equipe de ginástica e não da equipe de musculação. Então, eu sempre trabalhei com grupos, não só na fase da ginástica coletiva, mas na fase do treinamento funcional. Já tive meus grupos de treinamento na praia, na Jaqueira, tudinho, e eu vejo o quanto que é realmente benéfico você estar nesse treinamento com outras pessoas, porque você vai criando, é meio que o lance do CrossFit, né? Você vai criando a tribo e a galera vai se conectando, e quando você vê, você pode sair do grupo que a galera ali já está bem ambientada. Um já puxa o outro para treinar e tal. Eu acho que esse é um dos fatores, né, do CrossFit fazer tanto sucesso. Essa sensação de pertencer a um grupo e que vai te puxar. Faltou o treino, tem alguém mandando mensagem. A corrida é meio isso, assim, para quem corre com assessoria, né? A corrida é tipo isso. Você tá ali inserido num grupo e que é mais fácil de você não largar o exercício. E é isso que a gente precisa, começar a fazer e não... Aí a gente volta para aquilo que a gente tinha começado, que eu comecei a falar lá no início, né? Quando a gente está numa modalidade que a gente gosta muito de fazer, é muito mais fácil. Então, pensar o que eu curto fazer e não o que é que vai ser menos lesivo, o que é que eu vou... Não, você tem que ir para onde você gosta, o que você gosta de fazer, e aí criar as possibilidades para isso acontecer. De ser acompanhado por um profissional que vai cuidar de você, que vai te ensinar a cuidar do seu corpo, para que você tenha longevidade. A gente quer começar uma modalidade e continuar fazendo durante muito tempo. Você falar alguma coisa? E entender que esse tipo de ambiente, como a academia, a musculação, o estúdio de funcional, é um ambiente mais seguro que se existe quando a gente fala em treinamento, porque é um ambiente controlado. É o local onde a gente controla a carga, a gente controla a velocidade, a gente controla a amplitude de movimento. E eu estou falando tudo isso porque, recentemente, num grupo de beach tênis, eu me deparei com uma aluna, uma mulher, uma colega mesmo, praticante da modalidade, que disse que não fazia nenhum tipo de treinamento de força ou algo semelhante, porque ela estava indo tão bem no beach tênis e estava dando tão certo que ela tinha medo de adicionar esse tipo de cuidado, porque essa é a melhor palavra, porque estava dando certo. E ela não queria adicionar mais uma atividade na vida dela, porque podia aparecer algum tipo de dor. E você ter medo de fazer um tipo de treinamento num ambiente mais controlado e seguro que existe é muito errado. Então, é mais fácil a gente se lesionar num ambiente
esportivo, porque é um ambiente sem controle, do que no ambiente da musculação ou do treinamento funcional. Eu vou trazer também outro exemplo, aproveitando. A gente recebeu um vídeo de uma das pessoas que estão aí esperando a abertura da Semper, perguntando se a gente ia ter aquele tipo de treinamento ali. Qual era esse vídeo? Era um atleta de alta performance do tênis, que filmou o seu treino, e essas pessoas querem, por praticar aquela modalidade, fazer aquele tipo de treinamento. E é preciso entender, e aí entra a gente como papel de educador que somos, e explicar que para chegar naquele nível ali, existe uma estrada bem longa a se percorrer. E respeitar essa progressão dentro desse caminho é o que torna o chegar lá mais seguro. Porque não é simplesmente olhar aquele treinamento ali e você praticar aquela mesma modalidade que aquela atleta de alta performance pratica, que você vai fazer aquele tipo de treinamento, e melhor, que você vai conseguir realizar com tanta eficiência aquele movimento ali. Então, eu trouxe aí 2 exemplos que aconteceu assim, né, nesse tempo que a gente está ainda para abrir a Semper. Exemplos diferentes e muito importante. Aquele que tem medo de adicionar um treinamento mais seguro num ambiente controlado, e aquele que já quer chegar naquele ambiente e jogar aquela atividade de alta performance. Eu acho que isso é uma questão com as redes sociais hoje, né? Ela possibilitou o acesso a muita informação, mas falando de treinamento, às vezes são informações muito soltas. Então, é muito comum a gente se deparar ali com vídeos de exercícios. Eu acho que a gente, enquanto profissionais, a gente consegue visualizar um exercício solto que algum outro profissional, enfim, postou, e visualizar ele dentro de uma escala, vamos dizer assim, de progressão. E até isso trazer... Porque, gente, assim, a possibilidade de movimentos é infinita. Infinita. É muita coisa. Então, até pode trazer, até para o profissional, pode trazer até uma ideia. Cara, esse movimento aí eu nunca tinha experienciado. Então, eu vou lá, faço, testo. E aí, dentro dessa escala, o meu aluno tal conseguiria fazer isso? É adequado para ele? E a gente vai e usa, né? Mas talvez essa informação, entre aspas, ela solta para um aluno, para um praticante de uma modalidade, pode não ser tão interessante, porque ele vai querer reproduzir aquele exercício em casa ou na academia, seja lá o que for, e ele não consegue entender que até chegar ali, isso que a Amanda falou, né? Uhum. Até chegar ali, teve que haver uma progressão segura para que aquele movimento seja seguro para ele e que ele consiga transferir isso lá para a modalidade esportiva dele. Então, a gente se depara, né, com exercícios para corredores, exercícios para tenistas. E ok, é isso mesmo. Mas onde é que você está nessa escala? Será que nessa escala onde você está, esse exercício vai ser E a gente volta para onde? Para você procurar um profissional de educação física competente naquela área. Pois é. E às vezes quando você vai ver esses posts de exercício específico para alguma coisa ou para outra, a gente vê que são movimentos muito parecidos, com uma progressãozinha ou outra, e aí também fazer com que os clientes entendam que o básico funciona. Você fazer um treino pensado nos movimentos básicos, no agachamento, no deadlift, empurrar e puxar, funciona para todo mundo. Segundo a metodologia do CFFC, que é o trabalho baseado lá no baseline, essa metodologia, a pessoa pensa no exercício e aí 80% da população ela pode começar por aquele movimento. E aí vai ter uma possibilidade de progressão e uma possibilidade de regressão. Mas desde um atleta de alto rendimento até uma pessoa que está começando a treinar, existe um baseline que todo mundo precisa fazer. Então é como se 80% do treino de todo mundo pudesse ser o mesmo, independente do seu esporte. E aí, se você quer praticar corrida, 20% do seu treino vai ser dedicado para aquilo. Se você quer praticar tênis, 20% do seu treino vai ser dedicado para aquilo. Mas aí, os nossos alunos veem os 20%.
e querem fazer esses 20%. E querem fazer só os 20%. Só os 20%. A primeira coisa que eu pergunto é, tá, pra que você quer fazer isso? Por que você quer fazer isso? Onde é que você vai aplicar isso no seu dia a dia? Às vezes a pessoa, tipo, começa a entender que, isso aqui realmente eu não sei pra que eu vou fazer. E todo exercício que a gente escolhe tem um porquê, né? Exatamente. Tem uma função ali dentro Da da vida da periodização. pessoa, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente identificou que ele precisa ou deveria melhorar. Assim, sempre tem um exercício ou outro que o aluno acha chato, né? Mas o que eu tento passar para os alunos é, você vai treinar comigo 2, 3, 4 vezes na semana. Então, de toda uma semana sua de tarefas, você vai ter somente 2 encontros. Nesses 2 encontros, a gente vai tentar fazer um treino o mais específico, o mais necessário para o que você precisa. Para a gente aproveitar cada movimento, para a gente aproveitar cada repetição. Então, de fato, o profissional da educação física, ele está justamente para assessorar isso e auxiliar nesse processo seja o processo de reabilitação, seja no processo de desempenho, de desenvolvimento na corrida, no tênis. Você falou aí agora de exercício chato, né? Por muitas vezes, a pessoa que é... Nossa, isso acontece muito, muito, muito com o corredor. O corredor, ele normalmente tem fama de que não gosta de fortalecer. Eu fujo a regra, eu gosto muito de treinar força, porque eu acho que eu já treinava força bem antes de começar a correr. Então, mas muitas vezes a pessoa que ela está praticando, qualquer que seja a modalidade esportiva, não só a corrida, ela enxerga esse trabalho na musculação, no treinamento de força, o fortalecimento, de que é chato. E aí vem de novo, né, nosso papel enquanto educador de dizer assim, talvez seja mesmo chato, é isso aqui e é isso aqui para sempre. E tem que fazer para sempre. Uhum. Não, é a melhor opção que a gente tem de prevenir lesões, de diminuir o risco, né, de lesões, de melhorar a performance. E quando a gente fala também aí de saúde e longevidade, a parte de força, de ganhar e manter massa muscular, para quando a gente estiver velhinho, que nem os velhinhos do Instagram fazendo deadlift. O lance do exercício é tipo você pensar na questão de saúde, até de saúde pública, né? Porque, infelizmente, aqui a gente não tem... A parte de saúde pública, ela pensa muito pouco no exercício. E se houvesse um incentivo maior com relação a isso, consequentemente, as unidades de terapia intensiva, as UPAs estariam menos congestionadas. Mas falta isso no básico, falta isso no ensino, na educação. Porque quantos colégios aí não tem quadra? Quantos colégios a gente vê que até o educador que está no colégio, ele... Assim, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso na época de colégio. Você pega a bola e vai jogar. Então falta... E aí eu não vou nem culpabilizar a gente enquanto profissional de educação física, mas será que esse profissional de educação física está trabalhando lá? Ele está recebendo bem para estar lá? Ou ele está tendo que trabalhar em 10 escolas para ter o mínimo para se sustentar durante o mês? Então, é lá na base mesmo. Acho que a gente pode falar também, Cacá, desculpa, Luísa, mas para não perder esse tema do sistema. Uhum. E as escolas que têm quadra e que só oferecem a educação física apenas uma vez na semana. Uhum. E aí, quando a gente vai para a OMS, há alguns anos atrás, dizia que para a pessoa deixar de ser sedentária, ela tem que praticar ao menos 150 minutos de exercício físico semanalmente. E esse número já aumentou. Hoje já se fala de 300 minutos. Então, tendo essa informação da Organização Mundial da Saúde, como pode os colégios ainda oferecer educação física apenas uma vez na semana, ou no máximo 2? Gente, 300 minutos semanais, se a gente fizer essa conta, aquela criança ela vai ter que se exercitar no mínimo 5 vezes na semana. Então, tem que ter educação física 5 vezes na semana no colégio. Acho que é um problema de muitos níveis, né? Tem essa questão, tem a questão comportamental também. A nossa vida, de forma geral, ela é muito facilitada pela tecnologia
Então, a gente anda pouco, a gente, enfim, fica muito tempo sentado. E não só a questão pública, de escolas e de gestão pública, mas de lar mesmo. Acho que quando você tá numa casa, né, num ambiente familiar, que não estimula o exercício, independente do que é feito na escola, é muito difícil. E começar a se exercitar já na idade adulta é muito mais difícil quando você não teve uma infância e uma juventude ativa. Com certeza. Então, é um problema de muitos níveis, pra falar a Eu verdade. concordo, mas com tanto acesso à informação, sabe? Eu acho que já não cabe mais a gente se afastar tanto dessa necessidade. É urgente deixar de ser sedentário. É isso. Isso foi um corte, viu? Cacá, alguma mensagem aí final para seus alunos, para as pessoas que, enfim, praticam alguma modalidade? O que você quiser falar. Eu acho que a principal mensagem a Amanda trouxe é que todo mundo precisa de exercício físico. Seja você um sedentário, seja você um atleta amador. E o ideal é que todo mundo tenha um profissional de educação física para auxiliar. Não precisa começar com muita marra, então tem que começar. Se você só pode se mexer uma vez na semana, se mexe uma vez na semana e aos poucos, no passo a passo, você vai sentindo no corpo que aquilo vai ser benéfico para você. Por mais que durante uma vez na semana, 1 hora, seja muito chato, mas o seu corpo vai agradecer e aos poucos você vai querer fazer cada vez mais. Mas a minha mensagem final não é nem essa. A minha mensagem final é que esse primeiro episódio vai ser o primeiro de muitos. Então, eu lhe agradeço muito, porque foi massa e vai ser muito massa os próximos. Então, muito sucesso. Obrigada. Amanda, mensagem. Deixa eu pensar qual vai ser a minha mensagem. Mas eu vou me citar como exemplo. Por muito tempo, eu busquei um profissional de educação física para me auxiliar e me incentivar na prática de exercício físico, porque eu não tinha motivação para. Mas, atualmente, eu venho treinando como eu nunca treinei antes e de uma forma muito prazerosa e leve, porque eu comecei a fazer um tipo de transferência e aquilo ali passou a fazer sentido, o sentido que vocês falaram no início. Eu pratico hoje o beach tênis e o tênis e treinar... Tu ia falar alguma coisa? Não. E treinar para melhorar a minha performance nesses dois esportes vem fazendo sentido para mim. O que eu quero dizer é que não precisa você praticar um esporte para poder o seu treinamento de força fazer sentido para você. Mas a gente simplesmente vive. E, às vezes, no trabalho, a gente tem uma demanda do nosso tronco, da nossa coluna lombar muito alta, porque a gente passa o dia todo sentado. E a gente entender que aquele momento do treino é o momento que a gente vai se dedicar e fazer essa transferência para o dia a dia, onde eu preciso dar suporte para eu aguentar a minha rotina de trabalho, isso é uma transferência importante e talvez facilite a compreensão e a necessidade da gente treinar regularmente. Eu sou uma dona de casa. Quantas mães trabalham dentro de suas casas fazendo a tarefa de cozinhar, de varrer, de passar um pano e treinar pensando em conseguir fazer essa tarefa do dia a dia, essa transferência para a sua vida diária é também importante. E burocratizar menos esse início. Só começa, como tu falou. Nem todo mundo tem a possibilidade e a condição financeira de buscar um personal trainer. Mas tem de entrar na academia e tem acesso ao profissional ali da academia. Algumas pessoas não têm nem condição de se matricular numa academia, mas a gente tem a academia da cidade, que também oferece profissionais de educação física. Tem a corrida, que é a atividade mais democrática que existe. Calçou um sapato, vai lá e corre, ou vai lá e caminha na sua praça. Enfim,
Acho que a minha mensagem é essa, não ter medo da dor. A dor, por mais incômoda que ela seja, ela não é um bicho de 7 cabeças, a dor ela é multifatorial e ela pode estar sendo causada tanto pela falta de treino, como pelo estresse, enfim, por aspectos psicossociais. E acho que é isso. Feliz demais em ter participado do seu primeiro podcast. Eu espero ser convidadas para outro e a gente possa vir falar da Semper, né? Sim, fazer a festa de inauguração aqui. Não, a festa de inauguração vai ser Estourar lá. um champanhe. 1 ano da Semper, a gente vem fazer a compra aqui. Já curti. Eu vou aproveitar só o gancho para deixar minha mensagem também numa palavra que a Amanda usou, que é democratizar. Eu sinto que, inclusive, eu sou uma pessoa... Passam muitas ideias na minha cabeça e eu anoto muitas coisas e não esqueço. E muitos insights que eu tenho anotado de fazer conteúdos a respeito disso, eu sinto que é quase uma missão democratizar mais a corrida e esse processo das pessoas começarem. Porque eu acho que nas redes sociais as pessoas estão burocratizando demais. Você falou isso, o que você falou, né? Corrida, a caminhada, a corrida, é só você botar um tênis e ir. E tem gente que fala que não é, mas é exatamente isso. Não burocratiza. Coloca o seu tênis, começa caminhando, dando um trotezinho. É assim que todo mundo começa. Eu quero muito falar mais sobre isso. Eu tenho aqui nas pautas, na minha lista de futuros episódios aqui do podcast, um episódio só com esse tema, pra gente tirar essa coisa de que é difícil começar a correr. Tem muitos outros esportes que são mais elitistas, que tem muito mais barreiras, financeiramente falando, para a pessoa começar a praticar. E a corrida ela não precisa ser mais um. Eu tô feliz que vocês vieram. Eu peço desculpa a todo mundo que ouviu até aqui, né? O nervosismo da gente é a primeira Nervosa vez. eu não, querida. Se tu pegar na minha mão, tá gelada. Só a Amanda não estava nervosa. Eu prometo que vai melhorar. Eu vou me familiarizar aqui com o estúdio dos meninos e com as câmeras. Vai rolar. Mas eu tô feliz de ter sido com... O grande final não vai ser esse. Ela não pediu desculpas. Ela estava ótima. Foi Exatamente. massa. Não pode terminar pedindo mas desculpa, o não, pelo amor de Deus. assunto foi massa. Vocês enriqueceram demais esse assunto. Você foi corajosa demais de dar Com esse certeza. start e poder oferecer tanta informação para tanta gente. É isso. Mas virá por aí. Cacá, suas redes sociais, por favor. Rapaz, eu tava pensando nisso. Às vezes eu até esqueço, sabia? Eu uso tanto. Mas é Cacapazos Trainer no Instagram. Amanda Amanda Rodrigues Personal. e a Semper. @Estúdio Sempre. Estúdio Semper. O meu é Luísa Sena. Luísa com 2 U's e com Z. Sena com N só. Nossa, difícil. Complicado. Mas é isso. Não, repete aí de novo, que não decorou não. Luísa Sena. Luísa com 2 U's. Sena com Z, né? E o Sena com N só. Mas eu acho que se colocar a Luísa Sena lá, vai dar certo. Vai funcionar. Gente, obrigado por quem assistiu até aqui. E a gente se vê em outros episódios. Esse foi só o primeiro episódio da primeira temporada do Pode Se Mexer. Eu tenho mais uma coisa pra falar. Eu tinha falado, né, que eu sou uma pessoa super criativa e passam muitas coisas na minha cabeça. E quando eu pensei no podcast, eu fiquei, cara, será que é só mais uma ideia, assim, que vai vir e passar? E eu tenho certeza absoluta, que eu não vou chorar agora, mas eu tenho certeza absoluta que se não fossem os amigos que eu tenho, não estaria acontecendo esse episódio Já tô hoje. chorando. Tenho certeza disso. Que, assim, Amanda, Cacá e outras pessoas que não estão aqui hoje
é que viabilizaram isso de alguma forma. É isso. Vai bombar por conta dessa lágrima aí. Enfim, é isso. Até a próxima. Até o próximo episódio. Valeu.